Queridos, a graça e a paz, boa noite a todos. Eu já quero convidar o Alexandre, que de uma forma muito especial, não é? Nos abençoou na quinta-feira passada, falando sobre o modelo de liderança de Daniel. E de fato essa é uma personagem bíblica muito rica, não é? E nós vamos ter a alegria de tê-lo novamente na próxima quinta-feira, porque nós estaremos aqui em 3 momentos, não é? E eu sei que ele faz isso com muito zelo, não é? Com muito amor. Nós queremos chamar as nossas crianças, não é? Temos ali nossa equipe, tio Josué, Ireni. Nós lamentamos, né, que durante a semana, até entendemos que muita gente tem dificuldade em se deslocar até a igreja, mas a gente também não tem uma presença expressiva maior das nossas crianças, mas o Ministério Infantil está aqui para servir. Quantas crianças estiverem aqui, quantas serão acolhidas, e eu creio que eles têm uma palavra também especial a ministrar sobre as nossas crianças. Vamos orar pelo Alexandre, amém? Querido Deus, é com muita alegria que nós temos, Deus, essa vida que se coloca tão disponível ao Teu reino e que tem servido ao Senhor. É alguém que leva o Teu reino a sério, é alguém que leva o Senhor a sério, alguém que tem testemunhado na sua vida a pessoa de Cristo. E ele prega muito mais com a vida do que com o intelecto. Ele prega muito mais com seu testemunho pessoal do que com seu vocabulário. E esse é o maior testemunho, é o mais desafiador para todos nós. Mas agora te pedimos que o Senhor ilumine a sua mente, os olhos do seu entendimento, para que tudo aquilo que ele estudou, planejou, preparou, seja direcionado por Ti. Nós estamos aqui para nos alimentar da Tua palavra, que nós possamos sair daqui nutridos por ela. E como igreja nós abençoamos a vida do Alexandre, em o nome de Jesus. Amém. A palavra é com você, meu irmão. Boa noite, graça e paz. Continuando, né? Mais uma quinta-feira. Surgiu mais um desafio para mais uma quinta-feira agora, né? Mas vamos ver o que Deus tem para a gente. Eu acho que Michael, se quiser colocar na ordem, eu acho que hoje eu não vou te atrapalhar. Da outra vez eu fiquei cantando o slide, eu acho que hoje a gente não vai passar por isso. Nosso tema modelo de liderança, né? Profeta Daniel, só recapitulando rapidamente o que a gente viu na semana passada, a gente vai ver, eu separei o estudo em 3 partes, e coincidentemente a gente vai dar em 3 etapas. E isso foi bem providência divina mesmo. Pode passar o próximo slide. A gente começou na semana passada com a primeira parte, que foi o contexto, aquele contexto em que Daniel vivia, a situação que ele vivia, e a gente pode seguir. E eu trabalhei um pouquinho essa ideia do servir e liderar, para a gente tentar mudar um pouco nossa mentalidade. Eu até citei na semana passada que a visão do mundo para a gente ter sucesso é a visão de liderança, a visão de destaque. E no reino de Deus não é essa visão. A visão do reino é que nós somos servos, nós buscamos ser servos de Deus. Se a gente for pensar na ideia de liderança na igreja, a gente não vai pensar nela como um destaque, como o mundo pensa. A ideia de liderança na igreja é a ideia do servir. Então, todos nós temos essa mentalidade do servir. E a liderança é um dom que Deus nos dá. Pode passar. A gente falou um pouquinho do contexto histórico, eu puxei um pouquinho, acho que um pouquinho demais, né? A gente falou da formação de Israel desde Abraão, só algumas recapitulações, e a gente foi até a Era dos Reis. E nesse contexto a gente vai observar a divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul. E nós fizemos alguns contrastes
com relação a ambos reinos que desobedeciam a Deus. E a consequência deles foi que ambos foram conquistados por grandes impérios. O reino do norte, Israel, foi conquistado pela Síria. E o reino do sul, Judá, foi conquistado pela Babilônia, que esse é o contexto do livro de Daniel. Daniel foi um jovem que foi levado nesse exílio que a Babilônia realizou em Judá. Próximo. E aí eu falei um pouquinho dessa ideia dos valores. E é interessante esse ponto, porque esse contraste é mais do que duas nações ou disputa entre nações. Aqui nós temos disputas entre valores. Israel e Judá são o povo de Deus. Eles representam os valores que Deus traz. Enquanto que esses grandes impérios da época, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, eles trazem os valores do mundo, que são contrastes fortes contra os contrastes dos valores do reino de Deus. E a gente observa que, por várias e várias vezes, Israel e Judá, apesar de serem pequenos, resistiram sobre essas grandes nações. E essas conquistas que eles tiveram não foi por causa do seu poder bélico, pelo seu poder de exército, mas foi porque Deus teve misericórdia dessas nações, justamente porque elas eram nações que representavam a Deus, representavam os valores que Deus traz. E esses grandes impérios, acabou que eles contaminaram um pouco as duas nações, Israel e Judá. Eles começaram a querer se moldar de acordo com os valores do mundo. E nós vamos observar, desde a transição da era dos juízes para a era dos reis, em que o povo pede um rei. Por que eles queriam um rei? Porque todas as grandes nações tinham reis. Então, para eles, era importante ter um rei, porque eles só iam se sentir uma nação se tivessem um rei. Só que Deus não aprovava isso, porém, concedeu os reis à nação. E a gente vai observar que a nação foi se corrompendo. Em vez de Israel e Judá manterem os valores que Deus traz, eles começaram a trazer valores do mundo para dentro do reino de Israel. E esses valores começaram a contaminar os reis, começaram a contaminar o povo, a tal ponto da gente observar também profecias de Jeremias, em que Deus falou que eles iriam precisar ser moldados. A gente até citou a questão do oleiro, né, que estava transformando o vaso. Pode passar. E a gente começou a observar que os valores... Pode passar... a gente vai observar que os valores do povo de Judá estavam baseados nos reis que eles tinham. Eles entendiam que se tinha um rei, era uma nação forte. Se tinham exércitos, eram nações fortes. Se tinham grandes muralhas, tinham como se defender. E, principalmente, eles se baseavam na ideia de ter o templo. Só que eles misturavam as ideias. Apesar de ter o templo do Senhor dentro da cidade, eles começaram a trazer os valores do mundo para dentro da cidade também. E isso é uma coisa que Deus não aprova. Esses valores do mundo que estavam entrando dentro da nação de Israel fizeram com que Deus permitisse que esse exílio acontecesse, que essas conquistas acontecessem. Que, como a profecia, a história do vaso e do oleiro, Deus ele destruiu a nação praticamente para remodelar ela e trazer de volta a sua essência, os seus valores. Pode passar. A parte 2, que foi a que a gente começou no final do estudo passado, eu intitulei aí o Jovem Daniel na Babilônia. Quando eu coloquei Jovem Daniel, porque justamente nos capítulos 1 e 2, Daniel ele foi para Babilônia como um adolescente, um jovem. Então, ele não foi como uma pessoa madura. Pode passar o próximo. E a gente trabalhou algumas características de Daniel. A primeira, que a gente falou como a mais marcante, a mais importante, a fé de Daniel. Para ele obedecer a Deus, como a gente coloca na sequência, obedecer a palavra de Deus, para ele seguir ao ponto de arriscar sua vida, aquilo tudo era fé.
Não tinha outro meio de Daniel fazer aquilo, tomar aquelas atitudes, se não fosse pela fé que ele tinha em Deus. E, junto com a fé, a gente vai ver a obediência à palavra, a integridade, a resignação, a coragem que ele teve de tomar a atitude que ele teve, de não se contaminar com as iguarias do rei, podendo até sofrer sanções por isso, né? Poder ser preso, poder ser até morto, se fosse o caso. E a gente vai ver a última característica que a gente comentou, mas como uma recompensa que Deus deu para ele, que foi a sabedoria. E agora a gente vai continuar, né? A partir da sabedoria, que é o nossos próximos, pode passar aí. Nosso primeiro tema de hoje é sabedoria. É o final do livro, ou do capítulo 1 de Daniel. Então, na sabedoria, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pode passar. São duas, né? Você lembra de um momento em que você agiu com sabedoria na sua vida? Você consegue lembrar claramente um momento em que você agiu com sabedoria? E você consegue lembrar de um momento que você agiu sem sabedoria na sua vida? Qual marcou mais? Sem sabedoria marca mais, é impressionante. Quando a gente quebra a cara, parece que marca mais, né? A gente até costuma dizer que quando a gente acerta, a gente não dá muito valor, mas quando a gente erra, aquilo marca a gente, aquilo incomoda. E a gente vai observar que isso acabou sendo recorrente com o povo. A falta de sabedoria do povo fez com que ele padecesse, sofresse. E Deus teve que fazer todo esse trabalho. Próximo. Sabedoria na Bíblia. Vamos ler esses versículos aí. Daniel 1, de 17 a 20. A gente vai na sequência desses versículos. Daniel 1, de 17 a 20. No caso destes 4 jovens, aprouve a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. É interessante que, quando ele fala de sabedoria, não é uma coisa que vem da gente. Aqui diz que Deus deu a eles sabedoria. A ideia da sabedoria é algo que vem de Deus, não é uma coisa natural nossa. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Pode continuar? Então, passado o tempo em que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que haviam em todo o seu reino. É interessante aqui que depois dos 3 anos que eles passam, digamos que na Universidade da Babilônia, a comparação deles não é com os outros que estavam aprendendo junto com eles. A comparação que é feita aqui são com os sábios, com os instruídos, com os magos, com os místicos, adivinhos de todo o reino. Então, a gente observa que o destaque daquilo que Deus fez na vida deles, dando esse conhecimento e dando essa capacidade, essa sabedoria, fez uma diferença muito grande. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Próximo texto, que fala sobre sabedoria também, que eu acho que é o personagem mais marcante da Bíblia quando a gente fala de sabedoria, Salomão, né? Todo mundo vai concordar que é a principal referência de sabedoria. Então, vamos aí para 1 Reis 3, versículo 3. Salomão amava Yahvé, o nome do Senhor que demonstrava mediante atitudes e modo de andar de acordo com as orientações do seu pai Davi, mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados nos montes. Versículo 5. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que desejares e eu te darei. Versículo 9. Dá, portanto,
a teu servo um coração sábio que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este grande povo? Então a gente observa que Salomão sabia qual era a origem da sabedoria. Ele sabia que a sabedoria vinha de Deus. E quando Deus ofereceu para ele qualquer coisa, ele foi sábio. Ele poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido uma nação maior, exércitos, mas ele pediu sabedoria. Agora vamos para Provérbios, para ver o que Salomão fala sobre sabedoria em Provérbios. Orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Olha quão profundo é isso. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, a busca por Deus, a busca que nós precisamos ter por Deus todos os dias das nossas vidas, é que vai nos trazer a sabedoria. E o último versículo, Tiago 1,5. Esse aqui é interessante, porque às vezes a gente quer saber como a gente vai conseguir essa sabedoria, né? E Tiago 1,5 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, a gente faz o quê? Peça a Deus, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Então, se nós buscamos a Deus e pedimos sabedoria, pode ter certeza, Ele vai dar sabedoria. Mas, lembrando que nós temos que buscar a Deus. A gente até comentou na vez passada que a liderança é uma consequência do servir. Então, a gente não vai buscar a sabedoria como um alvo. A sabedoria também é uma consequência. O nosso alvo é buscar a Deus, e a sabedoria é consequência desse buscar a Deus. Vamos começar agora, essa era a última característica do capítulo 1, que a gente ficou devendo, a gente só comentou rápido, e agora a gente vai para o capítulo 2 de Daniel. E aí já começar fazendo pergunta, né? Daniel 2, pode passar para o próximo. Você já teve um sonho ruim que lhe deixou incomodado por um tempo? Já tiveram? O que foi que vocês fizeram quando isso aconteceu? Uns vão orar, outros vão compartilhar, outros vão ficaram aflitos, não é isso? A gente vai ter várias reações. Eu fiz essa pergunta porque Nabucodonosor passou por isso. Vamos ler aí Daniel 2, de 1 a 6. No segundo ano do seu reinado, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos, para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes contou, eis que tive um sonho e estou muito aflito para saber o que sonhei. Qual o significado ou a mensagem desse pesadelo? Então os caldeus e astrólogos passaram a falar em aramaico e lhe garantiram, ó rei, vive para sempre. Isso é o cumprimento que eles faziam para o rei. A gente vai ver isso em vários trechos. Conta, pois, o sonho que tiveste aos teus servos, e nós o interpretaremos para ti. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos, esta é a minha decisão. Essa parte aqui é bem interessante. Se não me contardes o sonho que tive e a sua correta interpretação, mandarei que sejais partidos em pedaços, e as vossas casas se tornarão um monte de entulhos queimados. Entretanto, se me revelardes o sonho e seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas, muitos presentes e grande honra. Sendo assim, agora dize-me claramente tudo quanto sonhei e a sua correta interpretação. Esse momento aqui é bem delicado, né? Você interpretar um sonho que você escuta, tentar entender o sonho,
É difícil, mas assim, você ainda consegue ter uma chance de tentar imaginar alguma coisa. Agora, você interpretar um sonho que você não sabe qual é como se você tivesse que entrar na mente do Nabucodonosor, tirar o sonho de lá e depois interpretar, dizer assim, olha, significa isso. E é interessante que lá no versículo 10 e 11 vai dizer, olha a reação que os magos tiveram, né? Então os conselheiros e astrólogos foram categóricos afirmando, não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca esta ordem do rei. Eles jogaram limpo com o rei, né? Ninguém na terra vai conseguir fazer isso. Aliás, nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, jamais conseguiu de um mago, místico ou astrólogo algo parecido com o teu pedido. O que vossa majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isso ao rei, senão somente os deuses, e eles não vivem em carne como os mortais. Para a gente ver que até os sábios da Babilônia reconheciam que aquilo era humanamente impossível. E eles já estavam desesperados, né? Porque a gente vai observar as penalidades. Pode passar aí para o próximo slide. Decreto real. Ele fez, o que Nabucodonosor fez? Naquela época, o rei podia dar um decreto e depois voltar atrás. Só que tinha algumas regras que eles estabeleciam como decretos irrevogáveis. Ou seja, ele fazia o decreto e dizia, esse aqui ninguém pode voltar atrás. E foi o caso desse decreto que foi colocado, né? Que eles tinham que interpretar o sonho, e se não interpretassem, o que ia acontecer? Não só eles tinham que adivinhar qual era o sonho, interpretar o sonho, que humanamente eles já disseram que era impossível, lá nos versículos 10 e 11, sob pena de morte cruel, porque lá na Bíblia a gente vai ver que fala que eles iam ser cortados em pedaços. A pessoa ia ser esquartejada. E não só isso, a família dessa pessoa ia ter suas casas destruídas, ou seja, as famílias iam ser abandonadas. Agora você imagina, dentro do reino, como é que não estava o alvoroço, como é que não estava aquela loucura. Próximo slide. Qual é a primeira coisa que você faz quando passa por uma situação difícil na vida? Qual é a primeira coisa que você faz quando passa por uma situação difícil na vida? Primeiro é orar, né? Alguns esquecem de orar e se desesperam. E é bem interessante porque a gente vai observar a reação de Daniel. E o próximo tema, que é a característica, né, é a humildade de Daniel. Eu acho que acho que não tem nenhum aluno meu aqui hoje, né? Não, da EBD. Mas a gente trabalha estou trabalhando Sermão do Monte com eles, e a primeira bem-aventurança que a gente fala é pobre de espírito, que é a humildade, que é a gente reconhecer quem a gente é, a gente entender que a gente não é nada e que a gente depende de Deus. Essa é a ideia da pobreza de espírito. Eu sou espiritualmente pobre, eu sou aquela pessoa que não tenho como me salvar por mim mesmo. A minha salvação, o meu sustento, a minha vida depende totalmente de Deus. Então, essa característica de Daniel fez um link para mim com relação a essa situação. A gente vai observar, lá em Daniel 2, 17 e 18. Daniel 2, 17 e 18. Diz assim: então Daniel foi dispensado e voltou para casa, relatou tudo o que ocorrera a seus amigos, foi o momento que ele soube, né? E foi relatar para os amigos o que estava acontecendo. Tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Próximo. E lhes pediu que suplicassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia.
É interessante que o mesmo raciocínio que os sábios da Babilônia tinham, que era humanamente impossível aquilo que eles queriam, Daniel e seus amigos também sabiam que era humanamente impossível. E eles tinham que recorrer a quem podia ajudar. Os sábios da Babilônia não conheciam a Deus, não buscavam a Deus. Já Daniel e seus amigos, sim. Então, eles tinham a quem recorrer. E a gente observa que Deus é o nosso refúgio. Quando a gente tem um problema, quando a gente passa por uma dificuldade, é a Ele que nós recorremos, é Ele que nós buscamos. A gente reconhece a nossa pobreza de espírito, a gente reconhece que a gente não é nada, e nós buscamos a Deus para que Ele trabalhe nas nossas vidas, Ele haja nas nossas vidas, Ele nos transforme. E a gente vai observar logo em seguida a próxima característica de Daniel, que é a gratidão. Vamos avançar aí para os versículos 19 a 23. A gente viu que Daniel foi ao encontro dos amigos e juntos eles oraram e buscaram a Deus. Buscaram aquele que era o único que poderia ajudá-los. E agora a gente vai ver o resultado da oração. Então, o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus dos céus, dizendo em aramaico. Essa parte eu acho que é uma das mais bonitas, que é o louvor que a gente vê de Daniel com relação à solução que Deus trouxe para ele. Seja bendito Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. O reconhecimento que ele teve, que essa informação que ele conseguiu veio de Deus. Próximo. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. 23. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. A gente observa aqui a gratidão de Daniel. Eu não sei se os irmãos passam por isso. Às vezes a gente passa por dificuldades na vida, e a nossa primeira reação quando passa pela dificuldade, a gente falou aqui que é orar, recorrer a Deus. Mas nem sempre a nossa reação, depois que nossos pedidos são atendidos, é agradecer imediatamente. Aqui fala que Daniel, no mesmo instante em que ele acordou, que recebeu a interpretação do sonho, ele foi lá e louvou, engrandeceu, agradeceu, reconheceu que só Deus podia ter feito aquilo. Então a gratidão, ela é uma outra característica que servos de Deus têm que ter. Nós temos que ter essa gratidão, porque todos os dias nós recebemos bênçãos de Deus nas nossas vidas. Muitos aqui já passaram por situação de vida e morte, muitos passaram por situações difíceis, e a gente reconhece que só Deus para nos livrar dessas situações. Não tem outro que possa fazer isso. E Daniel reconhecia isso. E nós precisamos ter esse reconhecimento, precisamos ter essa gratidão nas nossas vidas. Próximo slide, o 25, mérito. Vamos começar lendo o versículo 25 a 29, só para a gente ver um outro elemento interessante. Eu sei que é muita leitura, mas eu acho importante a gente fazer essas leituras, porque a gente não tem condição de ler o livro todo. Então, a gente está pegando pequenos pontos que são de maior destaque, a gente comentando, senão a gente não vai dar conta de dar tanto conteúdo. Vamos lá, versículo de 25 a 29. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei. Arioque era o comandante da guarda. E relatou: encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel: podes tu revelar-me o sonho que tive e sua correta interpretação?
E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser revelado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos podem revelar. Até o 29. Contudo, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elá, Deus, que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente, quando estavas deitado, foram assim. Ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começaste a meditar sobre o futuro. Então, aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. Vamos voltar para aquele slide do mérito. A gente vai ter dois personagens que se apresentaram diante do rei. O Arioque, o chefe da guarda, que levou, Daniel chegou onde ele disse, já tenho a interpretação, e Arioque somente levou Daniel. E é interessante o que Arioque vai falar. Ele chega e diz assim: rei, eu encontrei a pessoa que vai revelar o sonho. É interessante porque Arioque não fez nada. Daniel que chegou onde ele, Daniel que disse que tinha interpretação, mas ele quis ainda se promover, quis levar vantagem. E a gente observa que isso é um valor do mundo, não dá o mérito devido à pessoa. Ele queria mostrar para o rei que ele foi o responsável por aquilo, ele que precisava ser exaltado. E a reação de Daniel foi totalmente oposta. Daniel, em momento algum, trouxe o mérito para ele. A reação de Daniel, quando chegou na frente do rei, foi dizer que Deus deu a revelação. Deus é o único capaz de fazer isso. Essa é a postura de um servo de Deus. A gente não vai buscar mérito para a gente e nem vai usar de artifícios para ganhar mérito. A gente vai observar a reação de Daniel, que foi de engrandecer o nome do Senhor, pois só Ele pode fazer isso em nossas vidas. E aí a gente vai observar mais uma característica de Daniel. Pode passar aí. Ele é um instrumento de Deus. A gente vai observar que Deus usou Daniel para ser engrandecido. E Nabucodonosor vai reconhecer e também engrandecer o nome de Deus usando esse meio de que foi o Daniel. Então, essa questão de sermos servos de Deus, nós temos que ter essa noção. Quando nós fazemos alguma obra para Deus, realizamos algum trabalho para Deus, nós já estamos dizendo, né? É para Deus. Não é para a gente, não é para o nosso mérito, não é para nosso engrandecimento. É para a honra e glória de Deus. Às vezes nós passamos por momentos em que nós estamos cansados. Eu acho que todo mundo vai entender isso. Tem momentos em que nós estamos cansados, estamos sobrecarregados, mas mesmo diante de tudo isso, a gente tem que ter na nossa mente, nós somos instrumentos no reino de Deus. Nós estamos aqui para honrar e glorificar a Deus, para buscar fazer a vontade de Deus. Não é para nós, é por Ele, é para Ele. E aí vamos falar um pouquinho do sonho, né? Próximo slide, o sonho da estátua. Esse sonho, Nabucodonosor, ele viu uma estátua, e essa estátua tinha 4 partes. A primeira era a cabeça de ouro, de fino ouro, o peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. A gente vai observar que parece que a estátua ela vai diminuindo a qualidade, a proporção que vem da cabeça para os pés, né? Começa com ouro, depois desce para a prata, que também é um metal precioso, mas não é precioso como o ouro. E depois desce para o bronze, que é menos importante que a prata e o ouro. E quando chega na parte da canela para baixo, a gente já vai ver ferro e barro, que já não são considerados metais preciosos como os outros. E a interpretação que vai ter é que cada uma dessas partes são reinos daquela época. A gente vai observar que a cabeça de ouro representava a Babilônia, que era o império que estava
no poder naquela época. Era o império que se destacava. E é interessante que ele é colocado como fino ouro. Por que fino ouro? Porque a forma como a Babilônia governava o mundo naquela época era uma forma diferenciada, era uma forma refinada, era uma forma mais elegante. Depois da Babilônia, nós vamos ter o próximo império, que a gente, inclusive, Daniel vai participar desse império, que é o Império Persa. Eles conseguem derrotar a Babilônia, invadir a cidade, e dali nós vamos ter um novo império, que seria o peito e os braços de prata. A Pérsia não é tão refinada, o governo dela não foi tão refinado quanto o governo da Babilônia, mas ele era um governo muito forte, ainda tinha muitos valores. E depois foi descendo para o ventre e quadris de bronze, que foi a próxima nação que se tornou o grande império, que foi a Grécia. A gente não vai ver tantos relatos assim na Bíblia, né, sobre a questão do domínio do Império Grego, com Alexandre da Macedônia, mas esse império é que representa o ventre e os quadris de bronze. E, para finalizar o sonho, nós vamos ter as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, que representam o Império Romano, que é o império que estava em ascensão na época de Jesus. Quando a gente vai ver sobre os evangelhos, todos eles foram vividos sob o domínio romano. Israel vivia sob o domínio romano. Então, a gente vai observar que as grandes nações, elas vão trocando de poder. E a qualidade vai só caindo. Cada vez menos, elas têm cada vez menos poder em termos de valores. Pode passar. E aí agora vem a parte forte do sonho. Próximo slide. Uma pedra destrói a estátua. E é interessante que no sonho fala que a pedra vem pelos pés. Os pés que na época, que representam o Império Romano. Essa pedra vem, bate nos pés e a estátua vira pó. O ouro vira pó, a prata vira pó, o bronze vira pó, o ferro, que é muito resistente, vira pó, o barro vira pó. Tudo isso porque essa pedra é Jesus. Ele veio para quebrar, para destruir todos esses valores que o mundo trazia na época. A gente vai ver a diferença, que é Jesus no meio de toda a história da humanidade. Os valores que Jesus vem trazer, que são os valores do povo de Deus, eles vão se expandir, e ele cita que essa pedra, ela cresce e se torna uma montanha, que vai ocupar toda a terra. Nenhum desses impérios daquela época, que eram considerados os grandes impérios, conseguiram chegar tão longe quanto o Evangelho chegou, a ponto de estar em praticamente todo o mundo. E algumas nações, a gente observa que o Evangelho não pode nem entrar, né? Porque eles temem o que o Evangelho pode trazer para elas, em termos de poder, em termos de conflito com os seus valores. E vamos ler Daniel 2,44. Vou ter que correr, senão a gente não termina. No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Olha só. O último grande império da história da humanidade foi o Império Romano. Depois disso, nós vamos ver grandes nações, mas nenhum império em proporção mundial. Hoje a gente percebe que, voltando para a ideia do mundo, né, a gente vê a disputa de grandes nações tentando chegar nessa hegemonia, de ser a grande nação e dominar todos. Mas isso nem se compara ao impacto que Jesus fez trazendo o Evangelho para esse mundo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo sempre.
não houve mais Babilônia, não houve mais Pérsia. A gente vai ver que a Grécia e a Itália, que é onde tinha o Império Romano, não tem esse destaque depois daquele momento da história. Então, a gente vai observar que todos eles foram deixados para trás. Hoje, eles são, digamos que, os que resistiram têm valores insignificantes comparado com outras nações. E nós vamos ver também que boa parte das nações, principalmente essas mais desenvolvidas, elas trazem muitos valores do Evangelho. Nós vamos ver esses valores do Evangelho vindo junto com as nações, o que é uma mudança de mentalidade, quebrando totalmente aquela ideia da exclusividade dos valores do mundo. A gente vê que o Evangelho está na nossa vida, está no nosso dia a dia. Por mais que nós tenhamos grandes nações, nós temos a palavra de Deus sendo difundida em todos os povos. Isso é uma diferença muito grande. Aí agora a consequência, no finalzinho do capítulo 2 de Daniel, versículo 46 e 47. E a gente vai observar, o grande rei Nabucodonosor, que estava incomodado e não conseguia dormir, depois de ouvir a interpretação do sonho, o que ele vai fazer? Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se, e com o rosto rente ao chão, para um rei se ajoelhar e colocar o rosto no chão, isso não é comum. Reverenciou Daniel e ordenou que trouxesse imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente, o vosso Deus é Elá, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério dessas minhas visões. A gente vê a pessoa mais importante do mundo, naquela época, reconhecendo a grandeza de Deus. E isso aqui, a gente pode fazer aqui naquela propaganda, né? Não tem preço. E só, indo agora para a próxima característica, generosidade, o slide 31, nós vamos ver ainda, slide 31, generosidade. Mais uma pergunta, próximo slide. Você já viu alguma situação em que uma pessoa ajuda a outra, mas a outra que foi ajudada nunca agradeceu? Repetindo, você já viu alguma situação em que uma pessoa ajuda a outra, mas a outra que foi ajudada nunca agradeceu? Muitas vezes, né? Agora eu vou fazer uma pergunta talvez um pouco mais difícil. Vocês já repararam que nós já estivemos nas duas posições? Tanto daquele que ajudou, como daquele que foi ajudado. Muitas vezes Deus faz maravilhas em nossas vidas e nós não agradecemos. A gente se revolta porque a gente não recebeu a gratidão do outro que nós ajudamos. Mas muitas vezes, no nosso dia a dia, nós fazemos a mesma coisa com Deus. Eu trouxe essa pergunta só para a gente refletir. E para trazer também o exemplo de Daniel, que é o último exemplo aí do capítulo 2, que vamos ter em Daniel 2 e 49. Além disso, o pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia. Qual foi a primeira coisa que Daniel fez quando surgiu esse momento difícil? Ele foi atrás dos 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, sentou com eles, contou a história e eles foram juntos orar. E agora a gente vê a gratidão de Daniel por esses amigos que estavam com ele nos momentos difíceis. Meus irmãos, nós como igreja, nós somos esses amigos que estão próximos. Quando a gente passa por um momento difícil, a gente tem que ter próximo nossos irmãos em Cristo, para a gente parar, para a gente orar, para a gente buscar juntos a Deus. Então, isso aqui é uma característica que não tem preço, essa questão da comunhão dos irmãos. E a gente tem que também ter esse foco na nossa mente, não achar que nós vivemos sozinhos. Nós somos servos de Deus e minha relação é só com Deus. Não, minha relação é com Deus
e com o próximo, com os nossos irmãos em Cristo. Então, a gente precisa ter isso em mente. Vamos começar aí Daniel 3. Daniel 3 e 4 vai ser um pouco mais rápido. As características vão diminuindo, porque a gente muitas delas se repetem ao longo dos capítulos, né? Então, a gente jogou muitas características nos 2 primeiros capítulos, a gente vai ter agora menos características, mas não quer dizer que elas não são importantes. E tem algumas características que já ocorreram, que eu não citei ainda, porque a gente vai deixar para citar mais na frente. Eu sei que vocês não entenderam nada, mas vamos continuar, que vai fazer sentido lá na frente. Vamos ler os versículos 4 a 6. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordene-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, de todos os instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. Versículo 6. No entanto, aí vem agora o no entanto, né? Qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. O capítulo 3 é o famoso capítulo da fornalha ardente. E nesse capítulo, Nabucodonosor constrói uma estátua. Eu fui atrás para saber a altura da estátua, né? E essa estátua, ela tinha em torno de 27 metros de altura. Se a gente fosse fazer um comparativo com um prédio hoje, né, que cada andar tem em torno de 3 metros, daria um prédio de 9 metros de altura. Então, não era uma estátua pequena. 9 andares de altura, desculpa, 27 metros, 9 andares de altura. Então, a gente vai observar que não era uma estátua pequena, era algo que se destacava. E não bastasse se destacar, ia ter toda uma equipe musical tocando alto, que era para todo mundo ouvir, para depois não dizer que não ouviram, né? E se jogarem no chão e adorar aquela estátua. É interessante que a gente observa que Nabucodonosor tem uma memória curta, porque no capítulo 2 ele reconhece Deus como o Deus acima de tudo, e no capítulo 3 ele inventa uma estátua para ser adorada. É um negócio assim meio contraditório, né? Mas essa contradição é uma contradição característica do mundo. É o homem querendo inventar moda, é o homem querendo inventar um Deus para que os outros adorem, para depois ele dizer, ó, fui eu que inventei, tá vendo? Deu certo, está todo mundo adorando meu Deus. E, na verdade, a gente vai ver o que vai acontecer com esse Deus. Vamos rapidamente aí para o versículo 8. Versículo 8. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando, ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveriam imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. Continuando. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha ardente. Então, a gente vai ver que os sábios chamam Nabucodonosor e dizem assim, não foi isso que o Senhor disse? Pois, olha só o que vai acontecer. Versículo 12, né? Há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, que não fizeram caso de ti, nem das tuas ordens, ó rei. Não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. A gente vê que tem mais um povo aqui sem memória, não é só Nabucodonosor, né? Porque no capítulo 2, a gente vai observar que esse povo todo ia morrer. Não ia ficar um vivo, não ia ficar nem a família deles para contar a história. Aí, quando chega agora, a primeira coisa que eles fazem é o quê?
delataram os judeus que não estavam adorando a estátua. A gente vai observar que a vida do cristão, a gente passa por perseguições. E a gente tem que ter essa noção na nossa vida. E os amigos de Daniel, a gente observa a influência que as atitudes de Daniel refletiram em seus amigos. E essa influência fizeram com que ele tomasse a mesma atitude de Daniel do capítulo 1, que foi de tomar a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Só que agora num nível mais pesado, como alguns jovens dizem, no nível mais hard. A questão aqui é um pouco mais forte, porque envolvia vida e morte. Se não se lançassem em terra e adorassem a estátua, era para morrer. Versículo 40. Ou versículo 40 não, desculpa, slide 40. Perdão. Uma pergunta, você já se queimou? Doeu muito? A gente sente o ardor da queimadura num pequeno ponto da nossa pele. Agora pense você ser jogado numa fornalha e ter seu corpo inteiro queimado. Uma fornalha ardente não é uma morte simples. Você ser morto instantaneamente é bem menos cruel do que ser lançado numa fornalha. Porque na fornalha a pessoa vai começar a ser queimada, vai sentir dores, até o ponto que ela vai morrer. Não é uma morte, digamos assim, que a gente gostaria de ter. É bem forte, né? Mas vamos ler agora os versículos de Daniel 3, de 13 a 19. Assim que ouviu a declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E rapidamente estes homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou. É interessante que Nabucodonosor deu a chance deles desistirem, né? Eles disseram que não iam se prostrar. Mas Nabucodonosor, não, eles não querem? Espera aí, vamos ver se na minha frente eles vão ter coragem de fazer isso. E é mesmo verdade que não cultuais os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante, ficai atentos, quando ouvires o som da corneta, da flauta, da harpa. Eu vou pular essa parte porque ela tem muita informação. Bora para o próximo versículo. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus é lá, a quem cultuamos pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Agora o detalhe é o próximo versículo. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que herdeste. Esse versículo, eu acho que é o mais forte desse capítulo, porque eles botaram duas hipóteses. Se Deus quiser, Ele pode nos salvar. Eles acreditavam que Deus podia salvar, mas eles também não colocaram Deus à prova. Eles disseram, e mesmo que Deus não nos salve, nós morreremos defendendo os valores do reino de Deus. Então isso aqui é muito forte. E a gente tem a oportunidade todos os dias, diante de tantas pessoas com quem nos relacionamos, de defender os valores do reino de Deus. E nós não podemos nos prostrar, não podemos deixar que os valores do mundo prevaleçam. Nós temos que defender esses valores do reino, temos que defender a nossa integridade diante de Deus, a obediência que nós temos dessa palavra que nós tanto aprendemos. E Daniel, capítulo 3, versículo 28 e 29. Então Nabucodonosor exclamou, isso aqui foi depois que eles foram jogados, e Nabucodonosor viu algo diferente, né? Bendito seja lá o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malaque, anjo,
e livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o Deus Elá, seu Elá, Deus. Então a gente vai observar que até Nabucodonosor se rendeu. Não tinha como, né, gente? 3 pessoas serem lançadas numa fornalha, em chamas, e saírem de lá vivas, é humanamente impossível, algo que a gente não consegue nem imaginar. E ainda teve a figura da 4ª pessoa lá, né? Que era semelhante ao Filho do Homem. Então a gente vai observar esse fato como um fato muito importante. E uma das características de Daniel, que a gente colocou aqui também, que a gente até já passou do slide, é a influência que ele teve também com seus amigos. Lá no capítulo 1, a gente observa que Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. E os amigos o seguiram, foram juntos. Quando a gente tem os irmãos perto da gente, a gente tem mais força, né? A gente, quando vai sozinho, às vezes a gente recua. Mas quando os irmãos, os outros servos de Deus estão conosco, a gente se sente mais seguro, se sente mais forte. E a gente vai ver o reflexo disso nos amigos de Daniel. E a gente vai observar um princípio também, que é a questão do fazer discípulos. Nós vivemos nossas vidas e temos essa ordem de Deus, que a gente cita lá em Mateus 28, de fazer discípulos, ensinar a palavra e fazer discípulos. Isso é uma outra coisa que nós também temos que ter em mente. Vamos agora para o último capítulo da noite, Daniel 4. Esse capítulo eu acho interessante porque ele já começa com uma característica diferente. Quem conta a história do capítulo 4 não é Daniel. Vamos ler aí os versículos de 1 a 5, de Daniel 4, versículos de 1 a 5. Depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas que vivem em todas as partes do mundo. Selã, paz e prosperidade. Pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que Elá Deus, o Altíssimo, tem realizado em meu favor. Bem aqui a gente vê Nabucodonosor, aquele homem intransigente, aquele homem egocêntrico, começa o capítulo reconhecendo a grandeza de Deus. Isso aqui é um motivo de muita alegria, porque a gente vê um homem transformado. E é uma das coisas que, como cristão, nós temos que buscar, ver as pessoas próximas da gente transformadas através daquilo que Deus pode fazer nas suas vidas. Quão magníficos são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é o reino soberano, que dura para sempre, o seu domínio permanece de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. E eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Então, estando eu repousando em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente preocuparam-me sobremaneira e me apavoraram. A gente vai observar que dessa vez não vai ter nenhuma ameaça de morte no sonho, tá? Ele vai contar o sonho, não vai ter essa história de ter que adivinhar o sonho, senão vai morrer todo mundo. E a gente vai ver que o sonho dele foi um sonho com uma árvore. Bote aí o slide 51. Ele sonhou com uma árvore muito grande, que cobria e alimentava a todos. Essa árvore representava Nabucodonosor e a Babilônia. Essa árvore foi cortada e o tronco deixado no chão. A gente vai ver o momento em que Deus ele vai quebrar Nabucodonosor em vários sentidos. Vai fazer com que ele perca a sanidade e vai fazer com que ele haja como um animal. Ou seja, a pessoa mais poderosa do mundo
Deus mostrou a grandeza dele através desse fato. Ele quebrou para mostrar para o mundo que ele é soberano, não é Nabucodonosor. Que ele é o Deus que pode tudo. E as nações só estavam naquela situação de domínio do povo de Israel porque ele deixou. A mente humana foi tirada e agirá como animal. Isso aí está em Daniel 4, de 10 a 17. A gente vai pular, senão, só para poder finalizar. E aí no capítulo 4, versículos de 24 a 26, a gente vai ter a interpretação do sonho, né, que Daniel vai dar. Sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei, e este é o decreto que Elá, o Altíssimo, expediu contra a vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos, e viverás com animais silvestres. Comerás capim como os bois, e serás molhado pelo orvalho do céu. Ele ia comer do chão. Eu não consigo imaginar nenhum. Falou, passarão 7 períodos de tempo, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens, e os dará a quem quer e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres os céus. Tá? Oi, ótimo, desculpa. A gente vai observar aqui que Deus vai, quando eu falei quebrar em vários sentidos. Quebrou a humanidade dele, quebrou a sabedoria dele, sabedoria humana, diga-se de passagem, a inteligência dele, a capacidade dele de governar. Jogou tudo isso por terra, transformou Nabucodonosor num animal, rebaixou ele para uma situação inferior à de um ser humano. Mas Deus também disse que na hora certa, depois de passado o tempo, que ele reconhecesse a grandeza de Deus, ele voltaria a assumir sua sanidade. A gente vai observar no capítulo 1, ele reconhecendo a sabedoria de Daniel e seus amigos. No capítulo 2, ele reconhece a grandeza de Deus pelo sonho. No capítulo 3, ele reconhece a grandeza de Deus por salvar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. E ele começa esse capítulo, ainda assim, valorizando a sua força, valorizando os seus princípios. Mas Deus, ele age de uma forma diferente. Deus nos quebra também no nosso dia a dia. Ele transforma, ele tira às vezes as nossas forças, assim como ele fez com Nabucodonosor, para que possamos reconhecer a grandeza dele, que nós não somos nada, que nós dependemos totalmente de Deus. E isso aqui é algo importante, porque a gente tinha comentado a questão da humildade anteriormente, e essa humildade é importante para cada um de nós como servos de Deus. Precisamos ter humildade de reconhecer que nós não somos nada, que nós dependemos totalmente de Deus. Se Deus quiser, a gente nem acorda amanhã. A gente não tem mais vida. Todos os nossos planos vão por água abaixo. Se Deus permitir, a gente pode adoecer. E todo o nosso esforço para o nosso sustento vai por água abaixo. Toda a reserva que a gente faz se acaba. Por quê? Porque para a gente entender que Deus é soberano, nosso sustento vem dele, não vem das nossas forças, das nossas capacidades e daquilo que a gente pode fazer. E eu queria trazer aqui mais uma característica de Daniel, que eu acho muito importante: o amor ao próximo. A gente vai observar que Nabucodonosor, no contexto do povo de Judá, ele chegou, ele invadiu Judá, destruiu a nação, destruiu o templo, levou os utensílios, e diante disso tudo, a gente vai observar que, se fosse uma situação no nosso contexto, se alguém tirasse tudo que você tem, você seria capaz de amar essa pessoa? Vocês já tiveram pessoas que fizeram mal para vocês? Eu acho que todo mundo vai se lembrar de alguém que fez um mal para você. E esse pensamento, quando vem na sua mente, não vem de uma forma boa. Daniel passou por uma situação em que ele poderia até ficar calado,
ele poderia não se manifestar. Ele poderia olhar aquilo e dizer assim: bem feito, você destruiu meu país, você destruiu a cidade, o templo, bem feito. Mas olha o que vai acontecer no versículo 27. A questão do amor ao próximo. Por mais que esse próximo possa ser uma pessoa que você odeie, uma pessoa que fez muito mal a você. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e exercer a compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Uma pessoa que fez um mal para ele, para os amigos dele, para a família dele, para a nação dele, mas mesmo assim, ele ainda se preocupa, ainda tem a questão do amor ao próximo. Isso aqui é uma outra característica que para mim é muito forte, que nós como filhos, como servos de Deus temos que ter. Independente se a pessoa fez mal, independente se eu quero que essa pessoa sofra alguma consequência pelo mal que ela fez por mim, a gente tem que aprender primeiro a perdoar. E junto com o perdão vem o amor. Digamos que primeiro vem o amor, depois o perdão, né? O amor como obediência a Deus. Mas a gente tem que ter isso em mente, como servos de Deus, como filhos de Deus. A gente tem que amar ao próximo. Por mais que essa pessoa tenha feito algo de ruim, nós temos também que perdoar. E Daniel aqui, ele até aconselha. Talvez, se você se arrepender dos seus maus caminhos, pode ser que Deus não lhe condene ao que está expresso aqui no sonho. E a gente vai observar que isso não aconteceu. O arrependimento de Nabucodonosor já vai vir depois de muito tempo comendo e vivendo como um animal. E só para finalizar, eu queria trazer aí os versículos 34 a 37. Daniel 4, de 34 a 37. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. Então comecei a bendizer Elá, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. A gente observa que o povo de Israel estava naquele processo de ser tratado, como a gente viu em Jeremias, o vaso e o oleiro. E a gente observa que Deus fez a mesma coisa também com o homem mais poderoso daquela época. Ele foi quebrado, foi remontado. E agora ele reconhece a pequenez dele, ele reconhece que ele não é nada comparado a Deus. E que Deus é soberano e que Deus pode tudo. Então essa grandeza que Nabucodonosor reconhece, eu peço também que a gente tenha, que nós tenhamos esse reconhecimento de que Deus é soberano, de que Deus ele está acima de tudo e de todos, de que Deus é o único em quem nós podemos confiar, entregar nossas vidas e servir, que é o modelo que nós trabalhamos, né, de servos. E na próxima quinta-feira, nós vamos começar a parte 3 do estudo, que vai falar do experiente Daniel. Tá? Que até agora a gente estava falando do jovem Daniel. A partir da próxima quinta nós vamos falar do experiente Daniel. Você vai trazer ao Senhor com alegria seus dízimos e suas ofertas. Lembrando sempre, não é, que a nossa contribuição, irmãos, nunca deve ser resultado de um constrangimento, porque Paulo disse que não deve ser por constrangimento. Não é só pelas necessidades que a gente, de fato, elas são reais, se não são poucas, mas Deus não quer que essa seja a nossa motivação em contribuir. A nossa contribuição deve ser fruto de um coração voluntário, de um coração generoso, entendendo que mais bem-aventurado é dar do que receber, amém? É quem quer partilhar dessa alegria, amém? Vamos louvar
e bendizer o nome do Senhor e servir com alegria o nosso Deus. Inspirador, não é? O profeta Daniel. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado pelas vidas, as famílias, eu te sou grato por cada pessoa que se desloca até aqui e que entende que estar cultuando presencialmente é muito importante. Mas também te agradecemos por aqueles que estão por meio das redes sociais e que não estão podendo estar aqui conosco e desfrutando desse calor humano, mas que o calor do Teu Espírito possa aquecer os corações, Deus, fazer com que eles sejam assim ricamente abençoados e que também possam aplicar em seu testemunho pessoal as verdades aqui compartilhadas. Leva-nos na Tua paz e que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com Teu povo. E o povo de Deus abençoado diz: dá um abraço aí bem forte em quem está perto e diz que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus.